Nos Estados Unidos, com Donald Trump, acontece exatamente a mesma coisa. Então, pessoas que trabalham no escritório da Procuradora de Justiça de Nova York avisaram o Trump: ó, Trump, vão pedir a sua prisão e você será preso na terça-feira. O que está acontecendo? Pois bem, nos últimos meses, toda vez que eu falo aqui sobre a política norte-americana, eu falo da incompetência do Joe Biden e do seu governo em prender um criminoso que todo mundo sabe que ele é quem incentivou e organizou a tentativa de golpe de Estado que aconteceu na invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Todo mundo sabe que foi o Donald Trump. Assim como todo mundo sabe que foi o Bolsonaro no 8 de janeiro de 2023, todo mundo sabe que foi o Trump no 6 de janeiro de 2021. E o Joe Biden indicou um procurador-geral da República, que lá se chama em inglês General Attorney, que é um bundão, mas ele é um bundão de marca maior e ele não está indo para cima do Trump. Como ele não vai para cima do Trump, o Trump ele é presidente da República, lá nos Estados Unidos essa noção de foro privilegiado é bem diferente do Brasil, e ele já estava sendo investigado pela General Attorney de Nova York, que é a Procuradora de Justiça. No Brasil, o termo seria a Procuradora-Geral de Justiça de cada estado, do Ministério Público Estadual de cada estado. Tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, era o Eduardo Gussen, que estava investigando o Flávio Bolsonaro. Tem até um escândalo de que o Flávio Bolsonaro quebrou os sigilos dele ilegalmente, promoveu ali uma devassa na vida do procurador que o investigava. Pois bem, nos Estados Unidos, quem é a Procuradora-Geral de Justiça de Nova York é esta senhora aqui, a Letitia James. Letitia James. Você vê que é Letícia, só que em inglês é o nome dela. Tá. Ela é o terror do Donald Trump atualmente. Para quem não sabe, tem uma diferença nos Estados Unidos e no Brasil. Lá os procuradores são eleitos. Você não tá gostando? Você acha que a justiça não tá indo para cima dos políticos, dos criminosos? Você vota no procurador que você quer que seja o chefe do Ministério Público do seu estado. Tem um lado bom, que você consegue votar exatamente para ir para cima de gente como o Donald Trump, mas tem um lado ruim. Imagina nos estados em que os republicanos ganham, em que o pessoal trumpista ganha, a devassa que esse pessoal faz na vida das pessoas negras, das minorias, dos opositores. Também tem o fato de que esses promotores, procuradores, têm atuação muito política. Eles todos são filiados ou ao Partido Republicano ou ao Partido Democrata, eles têm atuação política. Então, em vários estados, o estado de Nova York é um deles, o procurador-geral é votado, é eleito. No caso, a Letitia James foi reeleita, agora no final do ano passado. Ok. Ela indicou um procurador por um caso do Trump, que é o caso que vai prendê-lo. E o Bolsonaro foi avisado da prisão do Trump, e dizem, saiu aí em alguns blogs, que o Bolsonaro chorou ao saber da prisão do Trump, porque ele sabe que ele é o próximo. Ele sabe que assim que o Trump foi preso, outros ex-líderes de extrema-direita começaram a ser presos, principalmente nos Estados Unidos, que é onde ele está. Pois bem, o Trump, em 2016, ele concorreu à presidência, e ele ainda não tinha aparelhado muita coisa. E aí, o que aconteceu? Tem um escândalo desta atriz aqui, dessa senhora aqui. Ela é uma ex-atriz pornô. O nome dela é Stormy Daniels. Tá aqui a foto dela em 2006, quando ela esteve com o Trump. Aqui tá ela aqui com o Trump em 2006. Ok. Ela teve um caso com o Donald Trump em 2006. Só que o Donald Trump era casado já. Aí tem aquele, o cara conservador, que usa muito das igrejas lá. Lá não é igual ao Brasil, que tem católicos e evangélicos. Tem várias igrejas de cada local. Tá? Ele usa muito as igrejas, a religião, para fazer campanha, assim como o Bolsonaro. E aí ele traiu a esposa com uma atriz pornô. Pega mal, né? Imagina isso vindo à tona logo antes dele ser eleito em 2016, que era uma eleição que era bem difícil. Pois bem, tinha passado mais de 10 anos do caso, porém, o então advogado Donald Trump, um cara chamado Michael Cohen, ele pagou $130 mil pelo silêncio da Stormy Daniels. E ela ficou caladinha. Para reembolsá-lo, a empresa do Donald Trump, as organizações Trump, pagaram $420 mil para o senhor Michael Cohen, por serviços advocatícios que ele fez. Ele já era advogado do Trump e da empresa do Trump, pagaram para ele. Aí é que nasce o problema. O que acontece? Em 2018, a Stormy Daniels vem à tona e fala, eu tive um caso com o Trump e me pagaram tanto para não falar nada antes da eleição. Eu estava precisando de dinheiro, eu aceitei, mas agora eu não quero saber, eu vou até a última consequência disso aí. O advogado do Trump é entrevistado, então, Cohen, pelo Wall Street Journal. Sabe o que ele faz? Ele admite. Isso em 2018. Ele admitiu. Ele falou, eu paguei sim e eu fui reembolsado pela empresa do Trump, mas ela mentiu, não teve caso com ele não. Tem a ver com outra coisa esse pagamento. Tá, até aí você tá falando, tá, Thiago, o que tem? Ele pagou alguém para não falar alguma coisa. Aí vem o problema, que é o que está sendo investigado, que vai levar à prisão do Donald Trump.
Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, dependendo do tipo de serviço que você está pagando, isso pode ser debitado do seu imposto de renda. Ó, no Brasil, as pessoas já podem enviar o imposto de renda desde a semana passada, né? Ou atrasada. Pois é, já podem enviar o imposto de renda desse ano. Se você fez o seu imposto de renda já esse ano ou algum outro ano, você deve saber que alguns gastos, por exemplo, gastos médicos, você coloca ali, ó, gastei tanto em médico, isso abate do seu imposto de renda. Dependendo dos gastos, isso abate 100% do gasto do seu imposto de renda, e dependendo dos gastos, isso abate 50%, 20%, 25%. Agora imagina que a lei americana é diferente da lei do Brasil, diferentes gastos vão abatendo diferente do imposto de renda. Quando a empresa do Donald Trump coloca que pagou 420 mil em serviços advocatícios para o senhor Michael Cohen e abate isso do imposto de renda, só que não era um serviço advocatício, ele estava pagando um suborno para alguém ficar quieto, aí eles estão cometendo um crime fiscal. Uma coisa é você falar, olha, saquei aqui tanto da empresa para pagar a pessoa tal. Não fez serviço nenhum para mim, mas estou pagando porque eu quero, a pessoa paga o imposto, eu pago o imposto, dane-se. É tudo dinheiro, você está com dinheiro legalizado? Tô. Dá para provar que a pessoa fez um serviço para você que é ilegal? Não. O pagamento não é ilegal. Agora, você pagar ocultamente 130 mil para ela, e no total 420 mil que foram para advogado. Olha só a propina que eles pagam lá, o suborno. O advogado, só por fazer o intermédio, ele ganhou 290 mil para ele. A atriz, que era quem abre a boca, ganhou só 130. Esse é o tipo do machismo da extrema-direita. O homem ganha mais, até sendo que ele só fez a intermediação. Olha. Tá, olha só. Aí, você pagar 420 mil, falar que foi um serviço advocatício, mas não foi, e aí você debita isso do imposto de renda, é crime fiscal. E você pode até falar, Thiago, mas o Donald Trump é multimilionário. Para ele sonegar 420 mil dólares é nada, mas não é nada para ele, não interessa. Imagina se eu, Thiago, vou para os Estados Unidos, sei lá, consigo um trabalho lá por algum motivo, e aí eu, Thiago, sonego 420 mil dólares. Você vai falar, Thiago, mas você não ganha 420 mil dólares por mês. Se você sonegar esse tantão aí, você está sonegando uma boa parte do que você ganha, ou quase, ou tudo que você ganha. O Donald Trump é menos de 1% do dinheiro dele. Não interessa. O valor é o mesmo. Não interessa. Para a justiça não interessa, e lá a justiça vai para cima de todo mundo. Então, o que aconteceu? O Michael Cohen está preso. Aliás, o advogado do Trump foi preso. Ele foi preso já por essa fraude. Então ele está preso faz já algum tempo. E aí o que acontece? O escândalo foi perdendo força. Teve muita força, o Trump era presidente, todo mundo falando daquilo, tal, o advogado dele foi preso, o advogado dele admitiu, o Trump falou que não conhecia nem a mulher, apareceram fotos como essa que eu te mostrei aqui deles juntos. Aí o Trump teve que admitir que realmente houve um pagamento, mas falou que não era por isso, aí ficou naquela. Até que chega em 2020, aparece o Rudolph Giuliani, também advogado do Trump. Esse Giuliani é uma espécie de Wassef, ele é uma pessoa muito, muito, muito burra. O Trump tem um advogado tão burro quanto tem o Bolsonaro. O Giuliani vai lá e fala que aconteceu tudo, que realmente teve o pagamento, ele admite tudo. Ele piorou o caso 100 vezes. A coisa estava ruim para o Trump. Quando apareceu o ex-advogado dele, a coisa piorou muito. Aí o que aconteceu? O Trump aparelhou o Departamento de Justiça, que é como se fosse o Ministério da Justiça aqui. Imagina o Bolsonaro tinha ali como ministro da Justiça o André Mendonça, depois o Anderson Torres, é um mais bandido que o outro, né? Imagina o ministro do Trump. Ele aparelhou o caso. Assim como o Bolsonaro aparelhava investigações da Polícia Federal, o Trump aparelhou e o caso foi arquivado em nível nacional. Porém, no nível estadual não. E a senhora Letitia James, ela colocou um procurador no caso, esse procurador inteligentemente, ele falou, quer saber? Vou sentar em cima do caso e fingir que não existe. Como muitos delegados da Polícia Federal fizeram com casos envolvendo o Bolsonaro. Como, por exemplo, o Ministério Público do Rio de Janeiro fez no caso do Flávio. Só tivemos atualização agora em fevereiro de 2023. O caso estava parado desde dezembro de 2020. Por quê? Porque em 2021 o Ministério Público começou a ter derrotas no STJ, eles perceberam, peraí, se eu continuar mexendo nesse caso, o STJ está aparelhado com o Bolsonaro, vai arquivar tudo. Então vamos sentar em cima do caso, calma, isso não prescreve amanhã. E voltaram a investigar agora, fizeram novos pedidos ao STJ em 2023. No caso do Trump, a mesma coisa. Sentaram em cima do caso e esperaram começar a corrida eleitoral. Lá tem as primárias, então a corrida eleitoral começa um ano antes. Prepara que essa semana tem tudo aí, o FBI vai prender o Trump, viu? O pedido é do distrito de Manhattan, mas quem prende é o FBI. A ver aí os próximos passos, quando isso acontecer, comemoraremos muito. Falou!